Boa tarde, sejam Muito boa tarde. bem-vindos. É uma alegria imensa poder participar desse canal, dessa oportunidade de falar da doutrina espírita através da internet. Eu quero dar as boas-vindas a todos que estão na página do Obreiros, no Facebook, a todos que estão no YouTube, sejam todos bem-vindos. Alisson aí dando boa tarde a gente. Hoje a nossa palestra será com Costa. E no próximo domingo tem mais palestra. Todos os domingos nós vamos estar juntos por esse canal do Facebook e pelo YouTube do Seridó. E eu queria pedir a todos que se inscrevessem, curtissem, porque às vezes tem muita gente assistindo, mas tem poucas curtidas. Então, se puder curtir, compartilhar, divulgar conosco esse canal que está muito bem fazendo essas lives, esse encontro, nos aproximando através da internet. Isso está nos aliviando um pouco a quarentena, está dando mais uma nova luz para nós. E o momento cultural de hoje ficou por conta de Aura Celeste. Aura Celeste é um espírito lindo que eu tenho conhecido, que eu tenho o prazer de conhecer suas poesias. E ela fala que o espiritismo é a vida que se agita nesse espaço sem fim, que é força e luz, é a energia vital que além palpita, é o caminho real que ao céu conduz. Espiritismo é o raio de esperança que enche os mundos de amor, de fé, de graça, incutindo nas almas confiança, conservando-as sem medo na desgraça. Espiritismo é o futuro ilimitado, pela sábia razão descortinado, ao clarão dessa luz do sol bendito. É a ação caridosa do invisível, insondável poder, força sensível. Espiritismo é a chama do infinito. E aí eu falo isso com todo o meu coração e digo a vocês, conheçam, pesquisem a Hora Celeste, que ela tem poesias belíssimas, é um espírito de uma luz indescritível. E para dar início, antes de chamar Costa, que hoje vai falar sobre humildade e caridade, quero mais uma vez agradecer a todos que estão conosco pela página do Facebook do Obreiros, pela Seridó no YouTube. Curtam, compartilhem, se inscrevam. E a prece eu vou falar assim, que vai ser a nossa prece. Louvado seja Jesus, na aurora cheia de orvalho, que traz o dia, o trabalho, em que andamos a aprender. Louvado seja, Senhor, pela luz das horas calmas, que adormenta as nossas almas no instante do entardecer. O campo repousa em prece, o céu formoso cintila, e a nossa crença tranquila repousa no teu amor. É a hora da tua bênção, nas luzes da natureza, que nos conduz à beleza do plano consolador. E nesta hora divina, que o teu amor grande e augusto dá paz à mente do justo, alívio e conforto à dor. A nossa prece singela, paz, luz e procela do nosso coração pecador. Vem a nós, vem, do céu ditoso, ampara a nossa esperança, temos sede de bonança, de amor, de vida e de luz. Na tarde feita de calma, sentimos que és nosso abrigo, queremos viver contigo. Vem, vem até nós, meu Jesus. Que assim seja. Todos vocês já conhecem Costa, agora a palestra é toda sua. Seja bem-vindo mais uma vez. Muito boa tarde, Cíntia. Boa tarde a todos os amigos que nos acompanham pela Seridó Espírita, pelo canal Seridó Espírita, pelo Facebook da Associação Espírita Obreiros da Vida Eterna, pelo meu Facebook pessoal, né, onde a gente já tem aqui um bocado de gente também nos acompanhando, falar da nossa satisfação, do nosso carinho por esta instituição, por esta casa de caminho chamada
obreiros de vida eterna. E agradecer o convite de estar a serviço da causa do Cristo. Na tarde de hoje, nos foi proposto tratar sobre caridade e humildade como chaves para a felicidade. E nós começamos a pensar que felicidade é um processo de conquista cotidiana, é um processo de conquista do dia a dia, de pequenas ações. Muitas vezes, nós colocamos a questão da felicidade como coisas materiais, coisas, literalmente. E nos esquecemos do mais importante. Nos esquecemos daquilo que mais constrói essa felicidade, que é o servir. E o servir nasce de dois sentimentos fantásticos, que um é a caridade e o outro é a humildade. Mas o que é caridade, afinal de contas? Nós ouvimos falar tanto de caridade. O que é caridade? Nos fala o dicionário Aurélio que caridade vem do latim caritas, né? Que é uma virtude teologal da religião cristã e que consiste em amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ora, quando nós começamos a pensar que caridade ela é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como nós próprios nos amamos, somos levados a pensar que a caridade ela deixa de ser aquela questão material que normalmente é posta. A esmola, né? Muitas vezes a gente tem nas cidades, lá em Açu, por exemplo, é muito comum isso, você ter pedintes na porta do banco. E muitas vezes as pessoas dão ali uma moedinha, não na preocupação de auxiliar aquela pessoa, mas de se ver livre. E aí, quando nós pensamos que, para o cristianismo, a caridade é uma das 3 virtudes teologais, assim como a fé e a esperança. Nós pensamos que essa caridade ela está presente no nosso fazer, ou deve estar no nosso fazer todos os instantes. Que a caridade precisa ser um ato, uma atitude de autotransformação de todos nós. Paulo de Tarso, né, compreendeu tão profundamente esta verdade que diz: se eu falar a língua dos homens e dos anjos, se eu tiver o dom da profecia, se eu penetrar todos os mistérios, se eu não tiver caridade, de nada me adianta isso. Ou seja, Paulo coloca a caridade como o foco, o centro da nossa ação. E coloca dessa maneira, sem nenhum equívoco, a caridade acima da própria fé. Ou seja, o que quer dizer isso? Quer dizer que eu posso e devo ter fé em alguma coisa. Quando nós não temos fé, nós não temos esperança, nós não temos o que buscar. Mas mesmo que eu não tenha fé, a atitude da caridade precisa fazer parte do meu dia a dia, fazer parte das minhas atitudes e atividades. E aí, Paulo ainda vai mais além, quando diz que a verdadeira caridade mostra não somente a beneficência, mas no conjunto todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o próximo. Ou seja, a caridade ela está no cômputo total, no geral, no amplo, na amplidão máxima do servir ao próximo. Mas qual seria o verdadeiro sentido da caridade conforme Jesus entendia? No Livro dos Espíritos, na questão 886, né, Kardec nos traz uma reflexão maravilhosa, né, que reflete bem essa questão da caridade.
E Kardec nos propõe a pensar sobre. Kardec nos propõe a nos debruçarmos sobre esse princípio da caridade, ao nos dizer que, mostrando mais uma vez claramente de que a raiz cristã do Espiritismo busca em Jesus o tipo mais perfeito para que nós possamos evoluir, né? Ou seja, qual é o modelo pela qual, o parâmetro pelo qual nós devemos conduzir o nosso existir no sentido de evoluirmos, de sermos melhores, de sermos verdadeiramente servidores do próximo. E aí, a espiritualidade superior nos apresenta um modelo resumido a uma palavra: Jesus. Jesus é esse Espírito perfeito que, muito antes de apenas ensinar, Jesus viveu cada ensinamento que nos trouxe. E nos mostrou que a caridade e a humildade caminham lado a lado, caminham para e passo a formar em nós a concepção de serviço, né? É uma resposta clara, extremamente didática. E é muito interessante. E aí, retomando a questão 886, nós vamos observar que essa resposta didática que a espiritualidade nos traz benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições do outro e perdão das ofensas. Ora, quando nós somos benevolentes, né, nós estamos construindo em nós esse sentimento que nos coloca em pé de igualdade, ou seja, eu não sou mais que você, você não é mais que eu. Nós somos bondosos uns com os outros. Construímos essa bondade, né? E a caridade, ela passa necessariamente por essa bondade. E para consolidarmos esta caridade, a humildade se faz presente, nos traz essa perspectiva, nos traz esse aporte de sermos caridosos em verdade. Não a caridade material feita unicamente para agradar momentaneamente a A ou B. Eu sempre falo, e costumo sempre falar, tratar da questão da caridade outdoor, né? E às vezes as pessoas até riem. Mas o que é caridade outdoor? É aquela que você monta uma cesta básica e contrata um trio elétrico para rodar na cidade dizendo que você está dando uma cesta básica. Né? Então, é aquela que você tem uma necessidade extrema de dizer para todo mundo que você está praticando uma boa ação. Mas Jesus vai nos dizer, faz com a direita que a esquerda não veja. Ou seja, a caridade ela não precisa de estardalhaço. E a caridade ela não é, como eu já disse, unicamente material. A caridade é também de amor. E quantas vezes nós nos esquecemos dessa dimensão do amor? Quantas vezes nós nos negamos, nos furtamos? Agora, nesse período de pandemia, quantos de nós temos nos voltado a fazer uma prece por quem está nos leitos hospitalares, nas UTIs, em casa, quem está acometido por esse vírus, né? Muitas vezes nós nos preocupamos com o próximo mais próximo, é o que está dentro de casa. No máximo, familiares biológicos diretos. Mas Jesus nos ensina que a bondade se traduz em caridade, aliada à humildade, que são chaves para a felicidade. Porque não existe, não há, em tempo algum, melhor felicidade do que a de se reconhecer útil ao próximo em alguma situação, em alguma circunstância. Ora, ser benevolente, né, ter esta benevolência para com o próximo, é empregarmos os nossos recursos na medida que nós somos capazes de fazê-lo, para que o outro também esteja bem como eu quero estar bem. Né? Para que o outro também goze
da mesma beneficência que eu gozo. É o querer para o outro aquilo também que eu quero para mim, não é? Mas a caridade ela vai além apenas do querer. Ela vai também na dimensão do fazer. Muitas vezes nós nos escondemos atrás de uma série de meio que conceitos equivocados que dizem: ah, mas eu não tenho tempo, eu não tenho condições, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. E eu vou contando mentiras em verdades para mim mesmo e vou acreditando nessas inverdades. Quando, na verdade, tudo é apenas uma questão de atitude. Viver a caridade na benevolência, na indulgência e no perdão é uma questão de atitude, de ação, de fazer, de buscar. Né? Então, quando nós dizemos que a caridade ela também perpassa a questão da indulgência, do ser indulgente para com as imperfeições do outro, nós vamos lembrar de que todos nós, independente, não, mas Costa é expositor espírita, né, escritor e coisa e tal, Costa é imperfeito tanto quanto todos nós, né? Então, muitas vezes nós vamos verificar, vamos observar e vamos focar naquilo que o nosso irmão, a nossa irmã, o nosso vizinho comete de equívoco. A pessoa cometeu aí 99 coisas acertadas. Um deslize e a gente foca naquele deslize. A caridade da indulgência vai nos trazer, a partir da humildade do reconhecer de que aquele equívoco foi cometido, mas que eu também tenho a potencialidade e muitas vezes cometo equívocos muito, muito maiores, muito mais danosos, mas eu só enxergo o do outro. E não busco corrigir a mim mesmo. E nós nos colocamos na condição de julgadores do outro. E aí Jesus vai nos trazer uma lição maravilhosa, incontestável, naquele episódio em que a turba lhe traz uma mulher pega em adultério. Né? E aí já caminhando para a dimensão do perdão. Mas ainda pegando o gancho da indulgência. Nós nos colocamos na condição de julgadores e somos, no nosso dia a dia, no nosso fazer, aquelas pessoas que estavam naquela praça, cada um com a sua pedra pronta para atirar naquela mulher. Como se ela tivesse cometido um erro sozinha. Mas todos queriam ser os julgadores. Faltou, então, a humildade de reconhecer de quanto cada um, no seu dia a dia, fazia e cometia bobagens até maiores. E aí Jesus, de maneira muito serena, né, profere aquela frase fantástica ao dizer: aquele dentre vós que estivesse em pecado, estivesse em erro, atire a primeira pedra. Ora, quando Cristo pronuncia isso, bate aquela dor na consciência que nos chama a questão do autoconhecimento, do auto-reconhecer-se. E aí, o que acontece? Os mais velhos, que haviam errado muito mais, soltam a pedrinha e vão saindo de fininho. E vão saindo todos até que fica somente aquela mulher. Ou seja, Jesus poderia, pela sua condição moral e pela sua condição de homem virtuoso, ter condenado ou a turba ou a mulher. Poderia. Simplesmente ter dito: não, você está errado, você tem que ser apedrejada, a lei mosaica diz que tem que apedrejar a mulher adúltera. Engraçado que não apedrejava um homem, né? Mas Jesus não fez isso. Jesus poderia condenar a turba e dizer: não, vocês estão errados, vocês não têm o direito de apedrejar essa mulher, de lançar pedras nessa mulher. Mas Jesus não faz isso, ele não condena ninguém. Jesus traz a dimensão mais pura do perdão, que é
o fazer com que aquela turba refletisse sobre o seu próprio papel, sobre as suas próprias atitudes, refletisse sobre o seu caminhar naquela existência. Jesus não toma, em hipótese alguma, ou em momento algum, as vezes de juiz. Toma, sim, a condição de mestre, de orientador, de benevolente amigo que nos ensina ao caminho do amor, da benevolência, da indulgência e do perdão. Então, quando nós pensamos em caridade e humildade, nós vamos encontrar nesses elementos todas essas expectativas, todos esses conceitos, todas essas premissas postas na caridade e na humildade. A humildade de reconhecer-nos trabalhadores ou ainda não trabalhadores. E quando ainda não trabalhadores, nos façamos trabalhadores. Independe de perspectiva religiosa, independe de qualquer outra coisa, depende unicamente da nossa ação, da nossa decisão de sermos servidores, né? Uma outra questão, quando nós colocamos a questão da caridade e da humildade como chave para a felicidade, né, nos traz a ideia de que muitas vezes as pessoas pensam na caridade enquanto salvação. Mas o que é salvar? Salvar-se de quê? De quem? E a doutrina espírita, consoladoramente, vem nos ensinar que a salvação, ela é de nós mesmos, das nossas imperfeições. E quando nós assumimos essa perspectiva da busca da perfeição, do melhoramento, do ser melhor espiritualmente, nós, obviamente, caminhamos para e passo, lado a lado, com caridade e com humildade. A caridade que serve, a humildade que reconhece. E ao nos reconhecermos, né, na nossa condição, nós reconhecemos que o outro não é menor que eu. E este é o grande ganho da humildade. Quando ele nos traz que o grande ganho, o grande boom da questão é de reconhecer de que eu estou no mesmo patamar que o meu irmão, a mesma jornada de evolução que o meu irmão. Talvez eu precise de muito apoio, que talvez o meu irmão precise de muito apoio, e que se nós dois somos carentes desse apoio, podemos nos apoiar mutuamente. Ora, a humildade nos reconhece como iguais, nos leva a refletir, assim como Jesus levou aquela turba, aquele monte de gente que queria apedrejar aquela mulher, a refletir em si mesmo, nas suas atitudes, nos leva a refletir também no eu interior, na minha construção interior. Emmanuel vai dizer, na obra Viajor, que... Emmanuel vai dizer na obra Viajor que para o preguiçoso... Deixa eu voltar aqui só um pouquinho, que eu peguei aqui esse texto, que achei ele muito interessante, que dizer que caridade é, sobretudo, a amizade. Para o faminto é o prato, né, de sopa, para o triste é a palavra consoladora, para o mal é a paciência com que nos compete auxiliá-lo. Ora, e quando nós temos esse prato de sopa, falamos da caridade material, da paciência, nós falamos dessa caridade moral. É ainda a caridade, o amor deserdado da terra, a expressão de carinho. Caridade é o amor em manifestação incessante e crescente. É o sol de 1000 faces brilhando na obra do bem. E finaliza Emmanuel dizendo o seguinte, na obra do bem, onde quer que se encontre, entre justos e injustos, bons e maus,
felizes e infelizes, porque onde estiver o Espírito do Senhor, aí derrama claridade constante em benefício do mundo inteiro. Ora, então, quando nós pensamos nessa questão, nós somos levados a compreender que não precisamos, né, dessa individualidade, que nós somos seres sociais. E ao sermos seres sociais, nós somos também seres de cocriação coletiva. Nós criamos o amor que queremos viver de maneira coletiva, e aí não construímos mágoas em nossos corações. Chico Xavier tem um texto maravilhoso que vai nos dizer, na realidade, o texto é de Emmanuel, com psicografia de Chico, dizendo que a humildade não está na pobreza e nem na indigência, nem está na penúria, nem na necessidade, não está na nudez e nem na fome. A humildade está na pessoa que, tendo o direito de reclamar, de julgar, reprovar, de tomar atitude compreensiva no brio pessoal, apenas abençoa. Vamos retomar, então, de novo, a figura de Jesus no meio daquela praça arenosa, talvez estivesse ventando, muita poeira subindo, um monte de gente caminhando, passos aí levantando poeira, coisa e tal. A gente cria esse cenário e aquela mulher humilhada, trazida à frente do mestre, Jesus poderia ter reprovado, mas ele apenas abençoou com a orientação, não apenas para ela, mas para toda aquela coletividade e, mais ainda, para todos nós. Porque até hoje, esse exemplo de Jesus é tão vívido e tão presente que nós ainda fazemos partes das turbas que julgam, das turbas que condenam, das turbas que executam penas, e nos esquecemos de ser a coletividade que ama, a coletividade que cresce junto. Jesus é a chave para a nossa felicidade. Todos seremos felizes o dia em que conseguirmos seguir os ensinos dele, nos diz Regina Moreira. Ora, e é exatamente nesta perspectiva, na hora em que eu assumo a caridade como elemento primordial do meu viver, baseado na humildade, eu encontro a figura do Mestre Jesus. Então, quando nós nos colocamos nessa perspectiva de que a humildade é essa virtude que muitas vezes está esquecida entre nós, ou talvez alguém diga, mas humildade é coisa fora de moda. Já 2020 está fora de moda. E eu lhes digo que a humildade é esse sentimento que precisa estar na moda de todo dia de cada um de nós. Porque é ela que nos alerta, nos liga o sininho para dizer de que caminho eu estou caminhando. É ela que me alerta para dizer de que passos eu estou dando, em que direção. A humildade me chama essa atenção para isso. Me chama a reconhecer de que eu não sou o top. Também não estou no réis. Eu sou e estou exatamente onde eu construí estar. Mas aí é uma outra perspectiva que eu gostaria de chamar a atenção. Eu estou onde eu construí, mas onde eu gostaria de estar? Qual é o contexto, qual é o universo, qual é o espaço metafísico que eu gostaria de estar? Que todos me amem como eu gostaria de amar a todos? Ame a todos. Que todos tenham benevolência para comigo? Tenha benevolência para com o outro. Que todos sejam indulgentes com os meus erros? Seja indulgente com os erros do outro. Que todos perdoem os meus equívocos, os meus erros, as minhas bobagens? Faça da mesma forma para com o outro. E aí, Meimei, esse espírito maravilhoso, vai nos dizer que o céu
sabe usar a cada um de nós, desde que nos coloquemos à disposição. E muitas vezes nós nos fechamos numa casta muito própria, muito nossa, nos fechamos nessa casta e, ao nos fecharmos, nós nos impedimos, na realidade, nos impedimos de enxergar o que há de melhor. E a gente começa a enxergar problemas, dificuldades, situações desagradáveis, e só enxergamos um monte de coisas que não nos favorece enquanto espíritos caminhantes na direção da luz, em direção da chave que nos traz felicidade, chamada Jesus. Ou seja, caridade e humildade são as chaves primordiais para a nossa evolução. E essa evolução necessariamente passa pelos exemplos morais e pelos ensinamentos de Jesus, né? Aclarados de maneira tão fantasticamente pela doutrina espírita, que nos vem pelo trabalho daquele homem de Leão, pela abnegação de Allan Kardec em seu trabalho, com a responsabilidade de Allan Kardec para nos trazer a compreensão das verdades divinas que, naquele período, a humanidade ainda não estava pronta para conhecer. Quando nós falamos de humildade, né, nós vamos dizer de que os grandes exemplos que foram dados são tão poucos seguidos. E, ora, muitas vezes nós pegamos o seguinte, a gente coloca lá a situação do seguinte, mas Chico Xavier foi um abnegado da caridade, foi um abnegado da humildade, do amor, quanta caridade, quanta gente ele ajudou, e coisa e tal. Mas Chico está lá e eu estou aqui. E nós não nos espelhamos no trabalho do Chico, como não nos espelhamos no trabalho de Jesus. Nós colocamos barreiras a nos afastar da caridade e da humildade. Lacordaire, no Evangelho segundo o Espiritismo, vai nos dizer o seguinte: lembrai-vos daqueles que nos salvam, lembrai-vos da sua humildade, que o fez tão grande e o elevou acima de todos os profetas. Lacordaire nos chama a atenção para essa didática, né? Porque se nós pensarmos historicamente, o judaísmo se funda lá a partir de Moisés, né? Se concretiza a partir de Moisés, e aí vão tendo os grandes profetas, Elias e tantos outros, né? Que são os grandes, né? Que foram reconhecidos como grandes e que têm a sua importância, obviamente, né? Tem a sua importância imensa. Mas Lacordaire vai nos chamar a atenção para um detalhezinho. Não que não houvesse humildade naqueles homens, mas Jesus viveu a humanidade em plenitude. E isso o fez maior. E isso o fez maior não no sentido de ser mais importante, ou de ser, sei lá o quê, algo extrafísico, metafórico. Não. Se fez maior no amor e no exemplo que nos leva a construir, dia após dia, essa humildade em nossos corações. Então, quando pensamos em felicidade, nessa chave chamada humildade e caridade, que abre a porta da felicidade, abre a porta para se chegar a Jesus, né? Nós temos algumas receitinhas, digamos assim, né? E aí, algumas questões: evite as preocupações desnecessárias, reconhecendo que certos acontecimentos na vida que acontecem dia ou noite surgirão sem a nossa interferência. Mas aprendamos a ter a atitude correta, a atitude caridosa e humilde diante de toda e qualquer situação que se apresente. Muitas vezes nós nos omitimos diante das questões que nos aparecem. Muitas vezes nós nos omitimos diante do servir ao próximo. Não é comigo.
Não fazemos parte da mesma família universal? Não provimos pelo amor e pela bondade do mesmo Deus? Não somos todos nós parte de um todo chamado amor? Aí fica-nos um convite. A felicidade apresentada por Jesus passa necessariamente por eu preciso desenvolver um outro conceito chamado serenidade. E ser sereno passa necessariamente por viver a caridade na sua plenitude, absorver a humildade e praticá-la para chegar a esta chave principal, a esta chave mestra chamada Jesus. Lá em João, capítulo 14, ou é o 3, versículo 14, não estou bem certo agora, Jesus vai nos dizer que eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Ora, quando nós colocamos o caminho de Jesus como o meu caminho, a vida de Jesus como a minha vida, né? E esse caminhar para o Pai a partir de Jesus, quando nós trazemos isso para o nosso viver, certamente nós construímos essa estrada que é vida que nos leva ao Pai. A estrada está posta. Jesus nos apresentou a estrada, nos apresentou um modelo, nos mostrou o caminho. Cabe a nós trilharmos esta estrada ou não. Temos o nosso livre-arbítrio, temos a nossa decisão para esse caminhar. Mas muitas vezes nós jogamos para a conta de Deus, Deus faça isso, Deus faça aquilo outro. Mas nós não fazemos aquilo que é de nossa parte. Né? E aí você traz aquele trechinho, a Deus o que é de Deus, a César o que é de César. E se encaixa bem. A Deus compete nos trazer o caminho, que é Jesus. Nos mostrar a direção, nos mostrar o largo da caminhada. A nós compete caminhar. E muitas vezes nós, na nossa ausência de humildade, jogamos na conta de Deus aquilo que eu deveria ter feito. E quando eu deveria ter feito, e até porque Jesus nos faz uma orientação muito interessante. Né? Lembra daquele jovem que foi lá conversar com Jesus e perguntou a Jesus o que ele precisaria fazer para entrar no reino dos céus? E aí Jesus dá a orientação, não, segue os mandamentos. Não, eu já faço tudo dos mandamentos. Tá? Que bom, então vai vendo tudo que tem e dai aos pobres e me siga. Mas essa é a parte do me siga que eu quero chamar a atenção. Porque Jesus diz, toma a tua cruz e me segue. E aí é onde está a grande questão, que muitas vezes nós queremos jogar a nossa cruz como o nosso existir, o nosso viver, para que Jesus carregue, quando somos nós que precisamos caminhar. E essa caminhada, quando cada passo chama-se caridade e o outro humildade, e vamos construindo isso, esse caminho, vamos reconhecendo-nos seres de ação efetiva na direção do Pai. Portanto, meus irmãos, já caminhando para encerrar, nós vamos dizer que é necessário cultivar a bondade e o pensamento reto. No entanto, porque já pessoas podem fazer isso, as pessoas podem fazer esse pensamento reto, mas não menospreze aqueles que ainda te parecem errados. Muitas vezes nós tomamos aquele, fulano está errado.
mas nós não assumimos a caridade de orientar a fulano naquilo que eu penso que ele está errado. É o nosso papel, é a nossa caridade, é a nossa ação. Cada um de nós temos todas as ferramentas que Deus nos concede para este caminhar, para este fazer. Só depende da atitude de fazer. Ilumina-te com a verdade, distribuindo em veículos de amor. Não use o clarão da verdade para destacar as chagas alheias. E quantas vezes nós temos nos preocupado muito mais em aclarar, a jogar para como é que é o nome daquele lugar lá que Nero jogava os cristãos? Bom, não vou lembrar agora o nome, mas era uma espécie de teatro, né? E nós jogamos para o teatro, para a plateia, as chagas do outro, nos esquecendo de curar as nossas próprias chagas, as nossas próprias feridas. A caridade me leva a auxiliar na cura do outro e a humildade a reconhecer as minhas próprias chagas. E quando eu construo isso, encontro essa felicidade chamada Jesus. Desculpa sempre, sejam as ofensas que forem, refletindo nas faltas e débitos em que nós temos sido infinitamente perdoados. E quanto o amor de Deus tem nos possibilitado a todo instante, né, essa correção dos nossos erros. E nós estamos buscando auxiliar o outro nesta correção? Estamos vivendo essa caridade de auxílio? Auxilia, educando os que te reclamam amparo, de modo que a suposta autossuficiência não te esfrie o coração, de maneira que a tua generosidade em descontrole possível não cronifique a servidão e a dependência. Ser caridoso, viver a caridade, viver a humildade, abrir a porta chamada felicidade, chamada Jesus, passa também por abrandar o nosso coração, mas ter também parâmetros para o auxílio do próximo. O próximo precisa caminhar por suas próprias pernas, porque senão nós construímos uma legião de dependentes. E isso, por consequência, vai nos insuflar o nosso orgulho. Sejamos caridosos, mas a caridade que auxilia a caminhar e não a estacionar. Ama com todas as forças do sentimento, mas não exijas a retribuição desse amor. Não exija nada. Ama por amar, por ter a certeza de que Deus nos concede este amor infinito. Ama, sem esperar que haja esse amor em retorno. Ame no servir, no praticar o bem, no praticar o amor, no praticar a justiça e a caridade. Então, meus queridos irmãos, caridade e humildade conduzem-nos a Jesus. Mas elas não nos carregam, elas nos orientam. A decisão de andar é minha. Andemos na direção do amor, na direção do Cristo, na direção do próximo, na direção do amor de Deus, vivendo a caridade e a humildade. Eis a chave para a felicidade. Muita paz, que Jesus nos abençoe a todos os instantes, nos trazendo a certeza do quanto amar a partir da caridade e da humildade nos congrega, nos aconchega ao coração do Pai. Muita paz, muita luz. Que Jesus nos abençoe. Muito grato a todos vocês pelo carinho da audiência.
Querido amigo, nós é que agradecemos. O nosso coração está em festa de tanta gratidão por essas palavras dessa tarde de hoje, que tenho certeza que todos estão aí se beneficiando com essa luz dessas palavras. E, mais uma vez, nossa gratidão em nome da Associação Espírita e de todos que fazem parte do canal Seridó Espírita. E já pedindo a todos que não esqueçam de dar o like no canal, de se inscrever, de ativar o sininho e de compartilhar com outras pessoas para que todos possam ver essas belíssimas palavras nas tardes de domingo. E toda segunda-feira tem o Café com Kardec. Amanhã não será diferente. Muito obrigado pelas palavras. Domingo nós estamos aqui nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. Aguardo a presença de todos. E como não poderia deixar de ser, para a nossa prece final, eu trouxe a nossa querida Alta de Souza, os íntimos Altinha, que ela enche a nossa tarde de luz. E ela disse assim: "Oh, alma querida, alma da caridade viva e pura, que abre as mãos fraternas de mansinho. Jesus recolhe a gota do carinho que derramas na chaga da amargura. Essa doce migalha de ternura, para quem luta e chora no caminho, é como a rosa perfumando o espinho, ou como a estrela na noite escura. Como crês? Ninguém sabe, o mundo apenas sabe que é luz nas aflições terrenas, pela consolação que te abençoa. Seja qual for o templo que te exprime, Deus te proteja o coração sublime. Oh, alma querida e bela, humilde e boa, que Jesus, o nosso Mestre amado, possa iluminar cada coração que chora, que ampara, que enxuga as lágrimas, cada coração que estende a mão para aquele que está no chão. Jesus querido, ilumina o coração daqueles que procuram a verdade, a bondade, a caridade e a luz. Ilumina o coração daqueles que querem fazer o bem, e que esse bem e que essa luz se expanda por toda a humanidade. Jesus nos ampare sempre. Muito obrigado por esse domingo. Domingo tem mais. Amanhã no canal Espírita também tem Café com Kardec. Todos estão convidados. Até. Luz e paz.